Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula de filosofia para a segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês através do chat. O tema da nossa aula de hoje é o processo de construção e o conhecimento de si. Vocês terão aula com o professor Marconi, tá? E agora, gente, vamos ver aí um pouquinho das habilidades, né? E os conteúdos que iremos trabalhar na aula de hoje. Como conteúdos, nós trabalharemos a introdução à teoria do indivíduo, John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill. Habilidades. O que a gente, né, espera que vocês consigam realizar após assistir essa aula? Identificar diferentes concepções de indivíduo. E já tem aqui uma sugestão de atividade para vocês, deixada pelo professor Marconi, que é pesquisa biográfica e meu dicionário filosófico. Professor Marconi, boa tarde. Boa tarde a todos os alunos aí da segunda série do ensino médio. Muito bacana ter vocês aqui conosco, né? Já vou pedir desculpa a vocês se em algum momento a aula começar a andar de uma maneira mais acelerada, mas é porque a gente tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês e é sempre importante a gente relembrar que o Centro de Mídias é um apoio para esse lindo trabalho que os professores têm feito com vocês, aí têm tentado pelo menos realizar na ponta. Então, nesse sentido, os slides ficam à disposição, os vídeos vão para as redes sociais, para o YouTube, e vocês podem revisitá-lo, os professores podem pegar o slide, inclusive trabalhar em cima deles aí, para que consigam esmiuçar, aprofundar aquilo que a gente, devido ao nosso tempo, não conseguia aprofundar. Lembrando também, gente, que nós estamos deixando o chat aberto, tanto para que vocês respondam as questões, como também tragam sugestões, se for possível, dentro do andamento da aula, alguma pergunta a gente tem a condição aí de responder, e também nos dar um feedback daquilo que a gente pode melhorar dentro das condições que a gente tem, como diz uma frase que eu gosto muito do professor Mário Sérgio Cortella, né? Eu faço melhor dentro das condições que eu tenho, até que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então saiba que a gente está dando aqui o nosso melhor, e quando a condição melhorar, ficará tudo melhor ainda. Beleza, gente? Como foi dito hoje, então, o nosso tema aí é o processo de construção e conhecimento de si, né? Como que eu me torno um indivíduo? Como que se forma um indivíduo em mim? E como que eu conheço e reconheço esse indivíduo em mim? E nesse sentido, gente, eu vou trazer duas atividades aqui logo de início, muito bacanas. Eu sei que o tempo vai ser curto, a gente vai deixar aí 90 segundos, pode ser, o pessoal da produção acredita que sim, 90 segundinhos, tá? Só que é muito importante que vocês respondam, interajam para a gente conseguir linkar isso com o nosso assunto. E a primeira problematização diz o seguinte: você possui um barco e troca uma peça dele por outra peça. Satisfeito com o resultado, você faz outras mudanças, vai trocando outras peças até que você troca todas as peças do barco. Por fim, outra pessoa pega as peças que você substituiu e monta um barco. Diante disso, temos três perguntas. Primeiro, seu barco ainda é o mesmo? Por quê? Se não é o mesmo, a partir de quando ele se tornou um outro barco? Terceira pergunta, qual que é o barco original? O seu ou da outra pessoa com as peças iniciais? Vocês terão aí 90 segundos para responder, lembrando, gente, de colocar o número 1, 2 ou 3, para a gente saber a qual pergunta você está respondendo. A gente se vê em breve aí e vocês voltam com a professora Márcia.
Bom, voltando aqui. Professor Marconi, muita interação. Inclusive, tem uma pergunta aqui bem interessante, né? Para o Ah, senhor. bacana. Olha só, né? E também tem alguns comentários, né? O Matheus da Silva comenta: sábio é aquele que reconhece o seu erro e tenta melhorar. O, aqui o Emanuel Feliciano faz uma pergunta muito interessante. Por que Bentham não acreditava na ideia de direitos naturais e inalienáveis? E, em relação às questões que foram propostas, a Gabi diz que não, porque foi modificado. A Jéssica diz para a primeira pergunta não. Para a segunda, ela responde a partir da mudança da primeira peça. E para a pergunta 3, ela responde da outra pessoa. O Guilherme fala que não, porque sofreu alterações. Maravilha. O nosso amigo aí, que você citou, o Jeremy Bentham, a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco, tá? A gente vai entrar na questão do utilitarismo, a gente vai trabalhar esse assunto. Lembrando sempre, se por algum motivo eu não conseguir responder, deixar clara aí a resposta à tua pergunta, com certeza o seu professor aí da sala de aula vai fazer o possível para te esclarecer. Mas a gente vai tentar fazer isso ainda durante a nossa aula, quando a gente entrar no assunto utilitarismo, que é uma outra forma de concepção de indivíduo. Mas vejam bem, gente, não tem uma resposta certa, tá, para essas questões que eu trouxe para vocês. Mas olha como é uma discussão filosófica muito interessante, né? Alguns vão dizer, olha, não é o mesmo barco, outros vão dizer continua sendo o mesmo barco, né? E qual momento a gente deixa um barco se tornou outro? São várias discussões e olha como isso fica complicado quando a gente deixa de refletir sobre um barco, né? Já é complicado, melhor dizendo, com um barco, e transforma isso numa reflexão sobre a gente. Vejam a nossa próxima problematização. Você sabia? Os 50 a 50 trilhões de células que fazem parte do corpo humano, com exceção dos neurônios, são substituídos, em média, a cada 10 anos. Diante disso, o que nos torna o mesmo indivíduo no decorrer da vida? Já que se troca praticamente tudo, só fica lá os neurônios. O que nos torna o mesmo indivíduo durante toda a nossa vida? Se é que nós somos o mesmo indivíduo. 2. Se estamos em constante mudança, é possível se conhecer ou apenas se construir? Eu vou dar 60 segundos para vocês refletirem e responderem a essas questões. Bom, voltando aqui, professor Marconi, bastante interação. O Guilherme cita a nossa ideologia. A Marian diz que são os pensamentos. A Nicole cita o caráter. O Roger, filosofia. Gustavo, corpo e alma. Vitória, experiências vividas. O Gabriel fala ainda nossas personalidades e gostos e nos conhecer bem. O Luiz Giovanni fala o nosso caráter e jeito. O Matheus da Silva, erros e aprendizados. O Lucas Santos, as experiências que vivemos ao decorrer da vida. É possível se conhecer. A Alane Silva cita o DNA. A Bruna Letícia, nossos pensamentos, vamos nos construindo e assim nos conhecendo. E a Lívia Silva cita nossa consciência. Bacana, hein, gente? Interessante essas respostas de vocês. Alguns trouxeram aí a questão da consciência, a questão do pensamento.
Nós temos aí na história da filosofia os idealistas, os racionalistas, que vão caminhar por essa estrada, né? De que o que nos identifica, o que nos forma, o que nos torna esse indivíduo dentro do tempo é a nossa razão, o nosso pensamento, ou a nossa consciência. Teve um aluno que citou aí a questão do corpo, muito interessante. Posso estar enganado aqui agora, mas se não me engano, Michel Foucault dizia isso. Nós somos um corpo, nós somos o nosso corpo. Tanto é que quando você domestica o corpo, você domestica a subjetividade, né? Então, muito obrigado aí pela interação de todos vocês. Galera, a gente vai ver hoje uma visão de indivíduo dentro da filosofia do John Locke, como foi apresentada aí na habilidade, bem como também nos utilitaristas, o Stuart Mill, o Jeremy Bentham. Começando pelo John Locke, o Locke traz primeiramente a seguinte questão: por que a gente vive em sociedade, né? Por que não vivemos isolados? Por que não vivemos cada um na sua casa, né? Cada um na sua mente, digamos assim? E aqui vale a pena a gente pincelar de uma maneira muito singela, porque a gente não consegue avançar por conta do tempo, no que é contratualismo, que para os filósofos contratualistas, e a gente tem o Locke, o Hobbes, também o Rousseau, o ser humano não vive em sociedade por uma característica natural, né? O ser humano não é sociável naturalmente. Na verdade, modificações geraram a necessidade da vida em sociedade, né? No caso do John Locke, quais foram essas condições que acabaram provocando a vida em sociedade? A nossa liberdade, uma vez que no estado de natureza, lembrando que estado de natureza não significa que homem das cavernas, é a ideia de uma condição onde ainda não existe a figura do Estado, ainda não existe um poder hierárquico que legisla, que é detentor da força, detentor da lei. Então, ele vai colocar que antes desse momento, ou fora deste momento de um estado político, ou seja, no estado de natureza, nós tínhamos, naturalmente, liberdade, pode-se fazer o que se quer fazer e se pode fazer, e também éramos todos iguais, né? Não havia na natureza, até porque mesmo as diferenças que a gente tem, elas acabam sendo compensadas pelas próprias diferenças. Então, um é mais forte, né? O outro é mais fraco, mas é mais inteligente. Então, as diferenças acabam dando uma condição de igualdade diante da própria natureza. Nesse sentido, uma outra condição que se apresenta ao ser humano é ter uma propriedade, né? Então, nós nascemos, naturalmente falando, livres, iguais e com uma propriedade. E qual que é essa primeira propriedade? Eu. Quem citou aí agora há pouco a questão de que nós somos um corpo, né? O Locke justifica a existência da propriedade privada começando justamente pela ideia de que eu sou dono de mim, né? A minha vida me pertence, a minha liberdade me pertence, só que para que eu permaneça, para que eu exista, eu tenho a necessidade de alimento, de água, de um espaço para morar. E aí o trabalho que eu exerço para me dar essas condições, né, de moradia, de alimentação, de segurança, faz com que eu modifique a natureza. E é esse trabalho que acaba justificando e legitimando a propriedade privada. Então Locke traz essa ideia: olha, pelo fato de eu ter essa necessidade, quando eu pego algo da natureza, aquilo deixa de ser de todos e passa a ser meu. Porque com o meu trabalho eu me apropriei daquilo para o meu sustento. Inclusive o Locke vai trazer essa ideia de que, olha, aquilo que você consegue atingir, alcançar com o seu trabalho, né, desde que não falte a todos, é uma propriedade privada legítima. Volto a dizer, desde que seja fruto do seu trabalho e que não falte para todos, ou para alguns, que você tenha mais do que precisa, enquanto falta ao outro o que é necessário. Então vejam que até as teses liberalistas, baseadas no John Locke, a gente pode trazer para a discussão aí o tipo de liberalismo que a gente teve, né, o neoliberalismo que nós temos, e o que é que se chama de liberalismo dentro da filosofia do John Locke. Qual que é o problema dessa situação, onde eu tenho uma propriedade, onde eu sou dono de mim, onde eu tenho liberdade e sou igual aos outros? É que essa situação, uma vez que não existe nada que limite a liberdade, é uma situação de perigo. A gente tem a possibilidade da existência de guerras, né? Justamente porque um pode tentar submeter o outro, pode tentar dominar o outro,
E não tem nada que o impeça de fazer isso, uma vez que nós somos todos livres. Qual que é a solução para isso? Fazer a adesão a um contrato social, ou seja, a formação do Estado, onde o governo assume a responsabilidade de garantir a vida e a liberdade. Então vejam que na visão do John Locke, por que o Estado existe? Para garantir a vida e a liberdade. E aí, nesse sentido, a propriedade privada também é uma garantia, porque sem propriedade privada, na visão do John Locke, eu não consigo manter nem a minha vida, nem exercer plenamente a minha liberdade. Então o Estado existe para isso. E nesse sentido, o que é um indivíduo? Quando que eu sou verdadeiramente um indivíduo? Quando eu exerço essas minhas condições naturais. Exerço a minha liberdade, me aproprio com o meu trabalho das coisas, fazendo a manutenção, a perpetuação da minha vida. Qual que é o valor do indivíduo, então, dentro desse cenário? Para Locke, o indivíduo ele precisa ser, então, entendido como um agente histórico, ou seja, que age no tempo, e também um agente jurídico, ou seja, relacionado a uma lei que é construída aí nesse acordo, nesse contrato social. Até porque, na visão do John Locke, do indivíduo depende a existência do Estado. Então, o Estado só existe por conta do indivíduo. A sociedade só existe porque o indivíduo, na visão do John Locke, construiu a sociedade, e não o contrário. Vejam que aqui é uma discussão muito grande, né? Afinal de contas, como que eu posso ser um indivíduo se a sociedade não me ensinar, o básico? Então, é uma discussão que também a gente pode levar para outros momentos. De acordo com Locke, também do indivíduo depende os tipos de governo que existem, monarquia, presidencialismo, parlamentarismo, uma ditadura, tudo depende do indivíduo. As relações sociais que a gente vivencia dependem do indivíduo, e mesmo a felicidade ou a tristeza dependem do indivíduo. Então vejam que na visão do Locke, o indivíduo tem uma responsabilidade muito grande. Tanto é que o Estado existe para garantir a individualidade. Olha que visão diferente. Enquanto a gente vê um Michel Foucault fazendo a crítica de que o Estado acaba com a nossa individualidade, nos formatando, o Locke traz a ideia de que o Estado existe justamente para preservar aquilo que me torna um indivíduo. E já que a gente está falando dessa questão da propriedade, das necessidades, do uso do trabalho, eu quis trazer aqui para vocês como curiosidade algo que muitos aqui já ouviram falar, que é a pirâmide das necessidades, do Abraham Maslow. Muita gente critica essa pirâmide, vai dizer que tem outras necessidades, enfim, mas é uma curiosidade, vocês podem inclusive pesquisar aí outras pirâmides que trazem essa ideia do que é que a gente precisa para garantir a nossa individualidade, ser um indivíduo, usando uma palavra existencialista, autêntico. E o Maslow vai dizer, a primeira coisa que é necessária é atender às nossas necessidades fisiológicas. Ou seja, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso dormir. Então, as necessidades do corpo. Não dá para falar de individualidade, não dá para falar de essência, não dá para falar de diversas outras coisas se eu não atendo ao básico, que são as necessidades do corpo. A segunda parte dessa pirâmide são as necessidades de segurança. Então, eu preciso proteger o meu corpo, os meus pertences, enfim. Num terceiro momento, eu preciso de relacionamentos. Então, ninguém está plenamente satisfeito se não consegue construir contatos sociais, construir relações sociais de maneira saudável, de modo a contribuir com o outro e receber contribuições do outro. Por fim, nós temos a estima, que é se valorizar, se reconhecer como alguém importante, como alguém de valor, e a autorrealização, que é conseguir realizar aí os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que é uma vontade sua, aquilo que é algo particular, algo que para outros pode não fazer diferença, mas para você faz. Por exemplo, no meu projeto de autorrealização, eu queria muito ser pai. E hoje eu tenho a Maria Clara, minha filha de 2 anos e meio. Para outros, ser pai não é um projeto de autorrealização. Mas o Maslow traz essa questão. Quando eu atendo a todas essas necessidades, a minha individualidade está plenamente atendida, eu sou um indivíduo satisfeito. Antes da gente ir para um momento de atividade, gente, eu quero só retomar, porque como eu tenho dito nas outras aulas, às vezes alguns alunos chegam depois, não sabem qual é o tema, não sabem qual é a aula, não sabem do que a gente está falando. Então,
fazendo uma retomada aqui para vocês, nós estamos tratando do tema hoje, que é o processo de construção e conhecimento de si. O nosso conteúdo é uma introdução à teoria do indivíduo. Vejam que é uma introdução, gente. A gente não está esgotando o tema aqui hoje. E dentro disso a gente vai falar do John Locke, como já falamos, do Jeremy Bentham e também do Stuart Mill. A habilidade, aquilo que a gente pretende que vocês desenvolvam, comecem a desenvolver, melhor dizendo, a partir dessa aula, é identificar diferentes concepções, diferentes visões de indivíduo. E aí eu deixei uma sugestão de atividade logo no início da aula, que é fazer uma pesquisa biográfica. Então, quem foi John Locke, o Jeremy, o Stuart Mill, o que eles escreveram, qual era o contexto deles, e fazer o meu dicionário filosófico, que é pegar aquelas palavras que são próprias da filosofia, ou que são que são do uso comum, mas que na filosofia tem um sentido diferente, e construir esse meu dicionário filosófico. Isso vai te ajudar a aprender, a estudar, e você pode fazer um acordo com o seu professor na sala de aula também, para que essa sua produção conte como uma nota de trabalho, como uma atividade avaliativa. Antes da gente ir para uma atividade aqui também, eu quero deixar uma outra sugestão de atividade em grupo, lembrando que essa sugestão de atividade em grupo, gente, é respeitando aqui um momento de distanciamento social, ou seja, através da tecnologia, e não para que a gente se reúna. Tá? E lembrando também, gente, que as sugestões que eu trago para as nossas aulas não são imposições da Secretaria da Educação, do currículo de filosofia, nada disso. Você, professor, e você, aluno, também tem condições de sugerir atividades até muito melhores do que a gente está trazendo aqui. Mas, na ausência de tempo, na ausência de diversas outras questões, ou melhor, na presença de outras questões que te limitem, você pode utilizar uma ou todas as atividades que a gente propõe para construir aí um trabalho, uma relação avaliativa com seus alunos e com seu professor. Então vejam bem, a sugestão de atividade em grupo traz para vocês um desafio. Você e um grupo de amigos estão presos numa ilha deserta, sem chance de resgate. Diante de conflitos por alimento, por água, por abrigo e relações amorosas, resolvem criar regras e acordos que tratem da partilha dos recursos da ilha, das regras de convívio social, dos crimes, com julgamentos e punições, bem como da organização do trabalho e do comércio. Dentro desse contexto, que leis vocês criariam? E o que justificaria estas leis? Lembrando que essa não é uma atividade para agora, é uma sugestão que eu trago para que o professor da sala de aula, junto com seus alunos, no trabalho em grupo, possa realizar. Se porventura o seu professor não utilizar essa atividade, mas você quiser com seus amigos, com seus colegas, com sua família, fazer isso é muito importante. Eu sempre digo, gente, que o exercício é igual uma academia. Você vai para a academia fazer exercício para adquirir habilidade, de levantar um peso, de ter fôlego e assim por diante. Por mais que muitas vezes uma atividade não tenha nota, não tenha valor, isso não quer dizer que você não está aprendendo, que você está adquirindo uma habilidade. Por isso que é muito válido você fazer sempre as atividades que nós no Centro de Mídias ou o professor aí na sua escola também propõe. E agora sim, a gente vai para o momento de atividade aqui na nossa aula. Nós temos uma perguntinha para vocês responderem em 60 segundos. De acordo com John Locke, é correto afirmar, alternativa a propriedade, a liberdade e a vida são direitos positivos. Lembrando que direito positivo, gente, são direitos criados e não direitos naturais, tá? Criados para o convívio social. Alternativa B, não há limites para a propriedade de um indivíduo. Alternativa C, a desobediência ao governo é justa quando este não cumpre com sua responsabilidade de garantir os direitos naturais. Alternativa D, nossa felicidade e relações dependem do governo. Beleza, gente? 60 segundos, a gente volta com a professora Márcia.
Voltando aqui com as respostas, as interações pelo chat. Olha só. O Lucas responde: a sociedade é necessária ao ser humano, mas a sociedade o corrompe. O João responde: John Locke valoriza muito o trabalho. Rafael diz que o humano é um ser social que depende de outros humanos para viver. A Estela pergunta aqui: qual a função da filosofia na educação básica? Né? O Paulo responde: quando o direito de uma acaba e a do outro começa. A Ana Júlia fala que o John Locke era a favor da escravidão por prisioneiros de guerra. Ela pergunta, né? Ele era a favor da escravidão por prisioneiros de guerra? O Richard escreve: penso, logo existo. O Marcos pergunta também, né? Quando o direito de uma acaba e do outro começa. E na questão 4, professor Marconi, a maioria dos alunos responde A. Alguns, né, poucos, responderam aí a questão C. Maravilha, gente. Obrigado aí pelas colocações de vocês, pelas perguntas, né? Gostaria eu de poder responder a todas. Teve gente que citou aí a questão do Rousseau, né, que a sociedade nos corrompe. A quem perguntou a questão da função da filosofia na educação básica é principalmente, gente, isso aqui, como eu falei, daria um outro curso. Qual que é a utilidade da filosofia, né? Muito já se questionou sobre isso. É justamente nos dar aí ferramentas para construir um pensamento e uma atitude crítica, né? A gente não pode ser aí o famoso papagaio de pirata, que só repete aquilo que a indústria cultural, aquilo que a ideologia política ou outras ideologias, como ideologia religiosa, seja lá qual for, né, nos traz para que a gente internalize como pensamento, como comportamento, né? Nós somos indivíduos e a filosofia ajuda a gente a construir a nossa individualidade na medida em que ela nos faz repensar a nossa vida, repensar a sociedade, buscar fundamento para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente faz. Espero ter respondido a sua pergunta, mas com certeza nós temos aí outras possibilidades, outros caminhos para entender a importância e o valor da filosofia no nosso pensamento crítico, na formação da nossa individualidade. A maioria dos alunos responderam então a alternativa A. Lamento dizer que isso está incorreto, mas isso é muito bom, né? Alguém colocou aí que a gente aprende com os nossos erros, e é assim que a gente percebe tanto que a aula não ficou clara, e nesse sentido a gente tem a oportunidade aqui de consertar, como também a gente não conseguiu aprender direitinho aí a ideia. A pergunta dizia o seguinte: de acordo com John Locke, é correto afirmar o quê? E a afirmação correta é a C. A desobediência ao governo é justa quando este não cumpre com sua responsabilidade de garantir os direitos naturais. Quais são esses direitos naturais? Propriedade, liberdade e vida. Por isso que eles não são direitos positivos. Talvez eu não tenha também aprofundado isso, abordado isso com clareza na aula, né? Nós temos aquilo que a gente chama de justnaturalismo, que é a ideia de que nós temos direitos naturais, por natureza, e o Locke vai dizer que a liberdade, a propriedade e a vida são esses direitos naturais. Os outros direitos, sim, são direitos positivos. A alternativa B falava que não tem limites para a propriedade do indivíduo. E eu citei para vocês que existe um limite. É aquilo que eu alcanço com o meu trabalho, né, e que não falte para o outro quando sobra para mim. Então, existe um limite de acordo com o pensamento do Locke. E na letra D, obviamente, a gente finalizou dizendo isso, que a nossa felicidade depende de nós e não do governo. Antes da gente avançar, gente, para o utilitarismo, quero deixar aqui um momento de reflexão. Vocês podem até tirar um print na tela, se for o caso, porque quando a gente falava aí da pirâmide de Maslow, isso pode nos fazer repensar como a gente tem agido, trabalhado para atender a nossa individualidade, né, e nos sentirmos verdadeiramente satisfeitos e felizes. E aí diz o seguinte: de acordo com Maslow, nossas necessidades estão ordenadas em fisiológicas, de segurança, de relacionamentos, de estímulo e de autorrealização. Analisando suas necessidades como indivíduo, você concorda com essa ordem? Acredita que há outras necessidades que não foram consideradas? Então essas são questões que eu trago aqui para reflexão, não é para a gente responder agora, mas que podem ajudar você aqui não pensando na matéria filosofia, mas pensando na vida, né? Quais são as prioridades da minha vida? Quais são as necessidades que eu talvez não estou tratando como prioridades, né? Por isso que é muito importante a gente repensar isso. E aí sim, a gente avança então para a noção de utilitarismo, que é uma outra visão do que é um indivíduo. De acordo com o utilitarismo, gente, e aqui eu quero passar a conceituação para vocês, a gente tem o seguinte texto. O utilitarismo é um termo usado por Jeremy Bentham
pela primeira vez em 1781. Sua doutrina se preocupa com a ampliação do bem-estar e a felicidade dos seres humanos. Nela, um ser só é livre quando se desenvolve intelectualmente e é capaz de fazer escolhas, não sendo assim a liberdade decorrente de um estado natural. Teve alguém aqui que perguntou essa questão, por que o Bentham, ou Bentham, tá, gente? A pronúncia pode me escapar aqui. Por que ele não defende o jus naturalismo e um direito inalienável? Ele fala, porque a liberdade pressupõe escolha, né? E quando você coloca direito natural, o próprio direito acaba estabelecendo um limite, né? Um limite do que eu não posso fazer, do que eu não posso escolher. Então, nesse sentido, ele fala, olha, a liberdade não se constrói aí, né? Acaba sendo contraditório. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas o que eu quero tem um limite, que é um limite dado pela própria natureza. Então, a questão da escolha, ela é muito cara ao Jeremy. E é nesse sentido que a gente pode colocar que a liberdade se constrói pelo que eu escolho e não como um dom da natureza. Eu sou livre porque a natureza me fez livre. Não, eu sou livre quando eu escolho, certo? Falado disso, gente, quais são os princípios do utilitarismo? Esses são dois. Primeiro, o aumento do bem-estar, ou seja, quanto melhor o conforto, o prazer, melhor, e a ausência da dor. Esses são os dois princípios do utilitarismo. Então, eu tenho que procurar o prazer, procurar o conforto, o bem-estar e fugir da dor a todo custo. É isso que eu devo procurar. Nesse sentido, o Jeremy Bentham, por exemplo, ele vai fazer uma crítica ao contrato social, justamente trazendo que ele também não é natural, porque ele fala, olha, se eu tenho que procurar o prazer, fugir da dor, o contrato social ele só faz sentido se ele gerar satisfação, se ele gerar prazer nos indivíduos. Se ele gera problemas, isso significa que ele não está sendo vantajoso, ele não está sendo útil. Se ele não está sendo útil, ele não é bom. Então veja que o indivíduo, na visão do Bentham e do Stuart Mill, ele procura a utilidade, o prático. Só que vejam que isso daqui, gente, não é uma defesa até distorcida que muitos fazem do próprio hedonismo e do utilitarismo ético. Então eu tenho que procurar o prazer desenfreadamente, aquilo que causa dor é ruim, eu não quero, aquilo que causa prazer é bom, vamos ver as consequências, eu nem ligo para as consequências. Não é bem assim. Tanto é que ele vai falar que esses prazeres, esse bem-estar, esse conforto, ele precisa ser avaliado, né? O contrato social, ele só vai ser seguido quando ele gera satisfação? Sim. Mas como que eu encontro essa satisfação de maneira positiva e identifico ela como uma satisfação positiva? Ele vai colocar, olha, o indivíduo é um ser de desejos, os quais devem ser avaliados em sua intensidade. Então, o quanto é intenso esse prazer, esse bem-estar? Quanto ele vai durar? Qual a certeza que eu tenho de que, de fato, eu vou ter um prazer, um bem-estar, um conforto com isso? Ele está próximo no tempo ou é uma coisa distante? A fecundidade, ele vai gerar outro prazer, ele vai gerar outra satisfação, ou é uma coisa que me dá prazer agora, mas pode gerar diversos problemas lá na frente? E nesse sentido, a gente já tem a própria questão da pureza, né? Porque o prazer puro é o prazer que gera outro prazer. O prazer impuro é o prazer que gera uma dor. E o mesmo contrário, a dor pura é a dor que gera outras dores. Mas tem dores que geram prazeres. Então, gente, eu sei que isso daqui é um conteúdo que dá muito o que discutir, muito o que refletir, mas é só para a gente perceber aqui o quanto a gente pode explorar e reavaliar a nossa individualidade, porque muitas vezes a gente acha que ser indivíduo é simplesmente fazer o que eu quero. Eu tenho meus direitos, eu sou um indivíduo, onde está a minha liberdade, onde estão os meus direitos, se eu não faço o que eu quero. Mas eu preciso pensar direito no que quero, por que quero. Tem um outro pensador que agora me escapa a memória e ele fala disso, do desejo autêntico. Porque às vezes nós temos desejos que não são nossos, foram implantados aí pela sociedade, por ideologias, e a gente tenta satisfazer algo que não vai nos satisfazer, porque não é genuinamente nosso. Falado disso, nos próximos 4 minutos que nos resta, a gente vai falar agora do Stuart Mill. O Stuart Mill vai trazer o seguinte: a individualidade, gente, ela é um princípio, ela é uma base, estando o seu valor mais em seu significado do que no bem-estar que provoca. Ou seja, mais importante do que o bem-estar é garantir a individualidade, né? Tanto é que ele vai colocar, olha, é um princípio
que, nesse sentido, nós devemos valorizar a liberdade de opinião e de ação. O limite da liberdade está no tornar a si mesmo um problema para os outros. Isso foram algumas questões que até vocês trouxeram aqui durante a participação de vocês no chat. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, quando começa o direito do outro. O Stuart Mill traz essa noção, né, de valorizar a liberdade de expressão e de ação. E aí sim, você pesa as consequências, mas não tira a liberdade do outro. Isso é um elemento essencial. Onde fica a felicidade dentro desse cenário todo? No se desenvolver, né? Não simplesmente no se satisfazer. Eu posso ser um indivíduo que realiza tudo o que quer, mas que não se sente desenvolvido, não se sente avançando na vida, se desenvolvendo na vida. Então, a felicidade e ser um indivíduo também implica em buscar a felicidade, não pode estar simplesmente presa a essa ideia que o próprio utilitarismo, não do Stuart Mill, mas de outros defende, de satisfação por satisfação. Não, é satisfação para atender aquilo que é único em mim. Por isso que eu preciso até saber diferenciar quais são os desejos inferiores dos desejos superiores. Eu tinha uma atividade para passar para vocês, gente, mas a gente só tem 2 minutos de aula, então eu vou passar essa atividade, vou pular, melhor dizendo, mas ela vai estar presente para vocês aí no slide, seu professor, aqueles que tiverem acesso, podem utilizá-la ou não. Então eu quero concluir aqui, gente, com uma avaliação pessoal, né? 2 avaliações pessoais, e aí eu passo a palavra para a professora Márcia se despedir de vocês, né? A primeira delas é: quais são os papéis que eu exerço em meu cotidiano? Como os exerço? Eu sou um indivíduo. Como indivíduo, quais são os papéis que eu exerço na sociedade? Por exemplo, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um professor, eu sou um vizinho, né? Então eu exerço diversos papéis na sociedade, que são papéis comuns. Outros são pais, são vizinhos e assim por diante. Mas como é que eu exerço isso? E depois, a nossa última avaliação pessoal, que é uma tabela para vocês avaliarem os desejos de vocês. Eu desejo uma coisa. Eu desejo, não outros desejam. Eu desejo. Qual que é a intensidade, a duração, a certeza, a proximidade, a fecundidade e tantos outros elementos disso que eu estou desejando. Essa tabela está na planilha, vocês vão ter acesso a ela aí também para fazerem essa avaliação pessoal, bem como refletir sobre algumas frases que eu deixei no último slide aí, que eu não vou poder ler para vocês, mas que ajuda a gente a refletir sobre a construção da nossa individualidade. Quero agradecer a atenção de vocês, passar aqui a palavra para a professora Márcia, pedir desculpas naquilo que a gente não conseguiu atender. Na próxima semana vocês estarão aí com a professora Maria Fernanda, e aí na outra semana a gente retoma com vocês. Gente, tudo de bom, até mais. Obrigada, professor. Olha só, gente, lembrando, né, todas as atividades, né, é importante que vocês tentem realizá-las, porque pode servir aí como uma forma, né, do professor de vocês utilizar essas atividades para fazer uma avaliação, tá? Bom, a gente fica por aqui. Obrigada pelas interações. Obrigada, professor Marconi. Até a nossa próxima aula.